Talvez você seja carente, por isso que você só atrai lixo. Bom, se ninguém falar, alguém tem que falar. E esse alguém sou eu não tenho medo de falar, porque eu sei que se eu falar, você vai ter a chance de mudar. Você já percebeu que você sempre atrai o mesmo tipo de problema? O mesmo tipo de pessoa tóxica, o mesmo tipo de situação de merda. O mesmo padrão se repetindo de novo, de novo, de novo, de novo. E aí você pensa, por que isso acontece comigo? Eu tenho o dedo podre, não tenho tanta sorte no amor assim, Fezão. Eu acho que eu nunca vou encontrar uma mulher legal. Eu só atraio doida. Ou as mulheres que falam, eu tenho o dedo podre, eu só atraio homem tóxico. Eu vou te contar uma coisa que vai mudar tudo pra você, tá? Não está acontecendo com você, está acontecendo por você. E você está criando isso de forma inconsciente. E eu vou te mostrar exatamente como isso funciona e como que você pode parar com esse ciclo, esse padrão. Eu tinha mais ou menos 20 anos de idade. E quando eu percebi isso pela primeira vez, foi uma conversa com um amigo meu. Eu estava, sei lá, no meu terceiro relacionamento, não relacionamento, mas, sabe, eu estava me relacionando mais sério com a menina. E adivinha, sempre a mesma merda. Primeira namoradinha, era carente, insegura, precisava de atenção 24 horas por dia. Segunda namorada, carente, insegura, dramática. Terceira, a mesma coisa. E aí eu ficava puto, né? Pô, por que eu sempre atraio o mesmo tipo de mulher? Caramba, só atrai a doida. Até que um dia um amigo meu me fez uma pergunta que mudou tudo. Ele me perguntou, Fezão, o que essas mulheres têm em comum? E eu respondi, são todas carentes, irmão. São todas loucas. E ele falou, não, cara. O que elas têm em comum é você. E essa bateu, cara. Porque o problema não era elas, não. Era eu. Algo em mim estava atraindo essas mulheres. Algo em mim precisava que elas fossem assim. Você entende? E quando eu olhei mais fundo nisso, eu descobri muita coisa. Tinha uma parte de mim, uma criança ferida lá dentro de mim que precisava ser necessário, que tinha medo de ser abandonado. E então eu acabava escolhendo mulheres que nunca me deixariam, porque elas precisavam de mim. Mas eu odiava isso, de forma consciente. Eu queria uma mulher segura de si, confiante, completa, para que me encontrasse e a gente transbordasse junto e que não gerasse tanta dor de cabeça, mas de forma inconsciente a minha sombra estava escolhendo o oposto. E é isso que acontece com você. Em todos os aspectos da sua vida isso acontece. Eu já falei sobre a sombra algumas vezes aqui. Eu estou estudando muito sobre a sombra esse ano, principalmente. Quer ver? Você diz que você quer sucesso, mas você sabota toda oportunidade. Você diz que quer um relacionamento saudável, mas você escolhe pessoas tóxicas. Você diz que quer ser uma pessoa mais saudável, mas você continua comendo merda. Por quê? Porque tem uma parte de você na sua sombra que não quer isso e que tem medo disso. E que acredita que talvez você nem mereça isso. E enquanto você não conhecer essa parte vai controlar você e não tem jeito. Eu vou te explicar como isso funciona neurologicamente. Inclusive, todo dia tem vídeo aqui no canal. Se inscreve, deixa o like, comenta a sua opinião, porque a aba dos comentários é uma conversa entre eu e você. Então conversa comigo, cara. E inclusive, se você quiser, faça cortes do meu conteúdo, distribua no Instagram, no TikTok, ganha dinheiro com o meu conteúdo, porque eu sempre incentivo vocês a fazerem isso. Imagina que o seu cérebro tem dois lados, né? O consciente e o inconsciente. O consciente ele é pequeno, ele é lento, é você pensando, planejando, decidindo. O inconsciente ele é gigante, um processamento gigante, rápido. Tudo que você reprimiu, tudo que você aprendeu, tudo que você acredita sem saber que acredita. E adivinha qual dos dois lados controla 95% das suas decisões? É o inconsciente, a sua sombra, seu lado primitivo. Então você pode dizer de forma consciente, eu quero uma parceira incrível, linda, independente, sei lá, completa, e que seja uma mulher segura de si, que não me dê dor de cabeça, mas se de forma inconsciente você acredita que amor significa dependência, adivinha quem você vai escolher e, mais profundo, quem você vai naturalmente atrair. Você pode dizer, eu quero ser bem-sucedido, Fê, eu quero ganhar dinheiro. Mas se de forma inconsciente você acredita que sucesso significa fazer algo de errado ou solidão, adivinha o que você vai sabotar? Toda oportunidade que você tiver de ter sucesso. Isso se chama projeção. É quando você atribui
a outra pessoa algo que está dentro de você. Eu vou te dar um exemplo real, tá? Tinha um amigo meu empresário que me procurou, vamos chamar esse amigo de Ricardo. O Ricardo, ele estava com raiva do sócio dele. Ele dizia, meu sócio é preguiçoso, ele não trabalha duro como eu carrego a empresa nas costas. E aí eu perguntei pro Ricardo, né? Eu falei, Ricardo, você tira férias? E ele falou, não tenho tempo. Ricardo, você descansa, cara? Não. Orgulho, ele falava, né? Ricardo, você tem hobbies, cara? Ele falou, não. E eu falei, Ricardo, você não tá com raiva do seu sócio ser preguiçoso. Você tá com raiva de que você não pode ser isso. E ele ficou em silêncio. Ele olhou para mim e eu acho que ele entendeu a mensagem. No fundo, eu sabia, ele era meu amigo, ele queria descansar. Ele queria ter uma vida. Mas ele reprimiu essa vida e jogou na sombra. Porque ele acreditava que homens de verdade trabalham sem parar. E aí, quando ele viu o sócio dele descansando e aproveitando a vida, ele projetava. Ele via no sócio o que ele não permitia em si mesmo. E isso criava raiva. A raiva cria ressentimento. O ressentimento cria conflito. Mas o conflito não era com o sócio, era com ele mesmo. Essa é a verdade sobre a maioria dos seus problemas. Eles não são externos, eles são internos. Você não está com raiva do seu chefe. Você está com raiva de que você não se impõe. Você não está decepcionado com a sua parceira, com a sua mulher. Você está decepcionado com você mesmo. Você não está frustrado com o mundo, você está frustrado com as suas escolhas e as consequências delas. Você não tá com raiva do Fê, você nem me conhece. Cara esquisito, esse cara só fala merda. Não tá com raiva do Fê, alguma coisa em mim te incomoda. É assim que funciona, cara. É mais fácil culpar os outros, é mais fácil ser vítima. É isso que o nosso cérebro faz, é um mecanismo de defesa, às vezes não é sua culpa. É por isso que a maioria das pessoas nunca cresce, nunca evolui, nunca muda, porque elas ficam presas no mesmo ciclo de culpa, apontando o dedo e dizendo a culpa é dele, a culpa é dela, a culpa é do sistema, mas... Cara, quem ganha nesse jogo não faz isso não. Campeões, vencedores, eles olham para dentro e se perguntam qual que é a minha parte nisso? O que em mim está criando essa realidade? E quando você faz essa pergunta, tudo, absolutamente tudo muda. Porque aí você tem o poder, você não tá mais à mercê do mundo, você tá no controle desta merda. Eu vou te ensinar agora como que você pode identificar suas projeções. Porque se você não aprender a fazer isso, cara, você vai se fuder na sua vida. Isso é um fato, tá? Primeiro, observe as suas reações exageradas. Observe as suas reações exageradas. Quando você tem uma reação muito forte a algo que alguém faz, isso é uma pista. Uma reação desproporcional sempre aponta para uma ferida interna. Se alguém fala algo e você ficar furioso por dias, não é sobre o que a pessoa falou. É sobre o que aquilo tocou dentro de você. Segundo, observa o que você julga nos outros. O que você critica repetidamente nos outros, ou nas outras pessoas, nos seus amigos, nas pessoas ao seu redor, é o que falta em você. Preguiça, insegurança, falsidade, porque aqui que tá a verdade, tá? Você só reconhece nos outros o que existe em você. Você só vê arrogância porque você conhece a arrogância. Você só vê falsidade porque você conhece a falsidade. E geralmente é algo que você reprimiu, que você jogou na sombra. E agora você vê nos outros e odeia. Terceiro, observe os seus padrões de relacionamento. Você sempre atrai o mesmo tipo de pessoa? Sempre tem os mesmos problemas, sempre termina da mesma forma? Isso não é azar ou dedo podre, isso não é coincidência, isso é um padrão. E o denominador comum desse padrão é você. Então a pergunta não é por que essas pessoas são assim? A pergunta é por que eu escolho pessoas assim? O que em mim precisa disso? Quando eu entendi essa porra, eu parei de culpar todas as minhas ex-namoradinhas e comecei a olhar pra mim. O que em mim precisa de mulheres carentes? E a resposta era difícil de engolir, mas era verdade. Era difícil, mas era verdade.
Eu tinha uma criança ferida dentro de mim que tinha medo de abandono. Então eu escolhia mulheres que nunca me deixariam porque elas precisam de mim. Elas precisam de mim. Elas nunca vão me deixar. Mas isso não era amor. Era dependência. Era medo disfarçado de relacionamento. E quando eu curei essa criança ferida, quando eu trabalhei com ela, quando eu disse pra ela, você está seguro, você é amado, você não precisa de ninguém pra se sentir completo, fique em paz agora que você sabe muito bem quem você é, ninguém vai te abandonar e se abandonar tá tudo bem, você é completo. Tudo mudou. Quando eu comecei a falar com essa criança ferida, falar com a sombra, eu já falei isso em outro vídeo, isso é muito importante. Quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a atrair um tipo diferente de mulher. Uma mulher feminina, mas ao mesmo tempo confiante. Uma mulher que ela é completa. A palavra não é independente, ela é autossuficiente. Segura. E no começo foi assustador, porque esse tipo de mulher não precisava de mim. Elas me escolhiam. E isso era novo pra mim. Eu nem identificava como amor. Mas depois de um tempo eu vi que era real. E era saudável. Era amor de verdade. E isso só foi possível porque eu parei de projetar. Parei de culpar e comecei a olhar pra dentro. Não é fácil, porra. Definitivamente não é fácil. Não é fácil você olhar pra dentro. Então eu quero que você faça uma coisa. Pega um papel e escreve o que eu julgo nos outros. Faz uma lista. Seja honesto. Ninguém vai ver isso além de você. Então a pergunta deve ser: será que isso existe em mim? De alguma forma, em algum grau, isso está na minha sombra? Se faça essas perguntas e escuta as respostas, sem julgamento, só curiosidade. Porque quando você traz luz para sua sombra, já disse isso, ela perde o poder. Quando você admite, sim, eu tenho preguiça, eu tenho arrogância, eu sou um pouco narcisista, eu tenho insegurança, mas eu reprimi isso porque eu achei que era inaceitável, as coisas começam a mudar. Porque você pode trabalhar com isso, você pode integrar isso, você pode escolher conscientemente como você quer ser, cacete. Mas enquanto está na sombra, você não tem escolha. Você está sendo controlado por forças que você nem sabe que existe, porque você guarda estas merdas dessas sombras debaixo de uma bosta de um tapete. Por isso que quando alguém tenta tirar esse tapete, você se sente inseguro. Você não tem medo do julgamento, você tem medo que as pessoas descubram que você esconde de si mesmo. Quando você para de projetar, seus relacionamentos mudam, seu trabalho muda e a sua vida inteira muda. Porque você para de atrair as mesmas situações, você para de repetir os mesmos erros de merda. Você quebra a bosta do padrão. Isso, pra mim, é liberdade real. É a liberdade do homem. Não é fácil, porra. Claro que não é fácil. Olhar pra dentro não é fácil. É muito mais fácil culpar o mundo. Mas fácil não te leva a lugar nenhum nessa vida. Fácil te mantém preso. Difícil é o que te liberta, cacete. Escolha o teu difícil. É difícil emagrecer. Claro que é, mas é difícil ser obeso pra cacete. É difícil confiar em mulher, porque hoje as mulheres estão com les. Realmente, é difícil pra caralho, mas é também muito difícil viver sozinho, ser mulher, fingindo que você não gosta e que você não quer. Escolha. Você quer ser uma vítima? Ou você quer ser livre? Porque você não pode ser os dois. E o relógio? O relógio tá correndo, garotão. Você não tem tempo pra ficar enrolando, não. Decida o que você quer pra sua vida. Quebre o padrão. Quebre o padrão. E já sabe, né? Se caso você quiser quebrar o padrão na hora de chegar em qualquer ambiente, não esquece que o Notável é o melhor perfume masculino que existe. E se você quer presentear a mulher que tá com você, boas mulheres, não essas mulheres tóxicas da sua vida que você tá atraindo por um padrão que você tem que quebrar e agora com esse vídeo você vai quebrar. Encantadora. Uma delícia de perfume, as mulheres vão adorar. Se tiver alguma mulher aí pra presentear, fica a dica. Excelente perfume, tá? Cara, de verdade, eu gostaria muito que todos os homens desse canal, majoritariamente que assistem esse canal são homens por enquanto, agora está mudando, 20%, se eu não me engano, já são mulheres. Cara, Notável é maravilhoso. Eu sempre vou falar dele porque esse perfume aqui, ele é uma obra de arte que eu vou me dedicar a cada dia, a cada ano, para melhorar mais e mais, para criar uma obra perfeita. Olha isso aqui, cara, eu sou fã do produto, foi mal, me passei. Não é publi, é que é minha criação, cara, é minha obra. Eu não faço publi nesta bosta, cara.
Eu só ofereço tudo que eu crio e eu só ofereço tudo que eu crio porque eu gosto tanto de vocês e me conecto tanto com vocês e vocês mudaram a minha vida, eu mudei a vida de vocês e tem essa troca que eu não confio em produto de ninguém para oferecer para vocês. Eu só confio no que eu vou criar com as minhas mãos, eu, no caso, eu e a equipe, né? E quando fica perfeito, a gente oferece. E é assim com tudo. Livro, treinamento, urso, os perfumes, tudo que eu for vender para vocês é o Fê que fez com o maior carinho do mundo, então sou fã das minhas coisas. Sou fã, cara, que eu sei o quanto que demorou para fazer e para criar. Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta, cara. Troca uma ideia aqui, vamos trocar uma ideia aqui embaixo. Fala comigo, conversa. Vamos falar, cara. Abre teu coração. Aqui é um lugar, cara, livre. E eu preciso conversar com vocês pelos comentários do YouTube, porque é pelo comentário que eu vejo se você tá curtindo. Eu quero... Cara, eu tô aqui de segunda a sexta. Tem noção que de segunda a sexta eu vou estar aqui com você, entregando um conhecimento real, estudando para trazer um conhecimento real, um conhecimento brutal, para que você olhe e fale, caralho, esse vídeo mudou minha vida. Eu quero que você venha aqui de segunda a sexta, para que no final do ano você olhe para trás e fala, puta que pariu, velho. Eu me transformei em outro ser humano. E sabe por que eu vou te transformar em outro ser humano, em outro homem? Eu vou te falar por quê. Porque esse é o meu foco. O meu método é esse. Isso aqui, porra. Será que focou? São 3h51 da manhã, cara. Por que você tá acordado, Fezão? Eu não tô conseguindo dormir. Eu não tô conseguindo dormir esses dias. É começo do ano. Começo de um novo ciclo. E todo começo de ano eu fico obcecado em planejar, setar um checklist diário e crescer, melhorar. É uma obsessão que eu não consigo nem te explicar. Não é por grana, eu sou doente, porra. Eu sou quebrado. Mas eu sou um cara bom, que quer que você evolua comigo. Isso aqui não é produção de conteúdo, isso aqui é eu documentando a minha jornada, cara. Você não entendeu ainda? Eu tô contando com você. E eu tô contando pra você o que eu tô aprendendo. Com as minhas experiências. Como se de segunda a sexta a gente se encontrasse e conversasse sobre evolução. Que é raro. Não é todo mundo que tem um parceiro pra falar disso. Eu também não tenho tantos. Confesso. Sou um cara meio solitário. Vocês são meus parceiros. Senti vontade de fazer um roteiro de um vídeo, gravar um vídeo sobre esse assunto e vim gravar. Que amigo que eu posso vir aqui desabafar às 3h50 da manhã, hein? Hã? É você. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso.